sacerdotes. Amém? E eles tocavam e no final eles tiveram que gritar, entende? Para que derrubasse as muralhas. Falando isso, nós vamos lá para Apocalipse. Nós entendemos que em Apocalipse ali, quando Cristo ele vai dar o recado à igreja de Esmirna, ele fala: tereis tribulação de 10 dias. Eu sei que nós tivemos todo um contexto de uma perseguição àquela igreja e tal, mas toda a mensagem às 7 igrejas é uma mensagem, ela é profética, foi no sentido literal no que acontecia, só que no sentido profético. Por isso que a cada mensagem que ele fala a uma igreja, ele diz: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele não está falando só para ouvir, mas para entender. Amém? Quem tem ouvidos, entenda o que está sendo dito às igrejas. E essa tribulação de 10 dias, onde muitos morreriam, que está falando lá, nós nos lembramos dos 10 dias de aflição de almas em que as pessoas ficavam à porta da congregação, esperando o sumo sacerdote sair de dentro da tenda para o dia da expiação. Porque iniciava-se a festa das trombetas enquanto eles afligiam as suas almas no dia 1º. E o dia da expiação era o dia 10 do 7º mês. Então eles passavam 10 dias afligindo as suas almas, sofrendo, se humilhando. Então essa tribulação de 10 dias em Esmirna está apontando para essa semana de tribulação. Só que Deus quis usar 10 ali para poder nós nos lembrarmos desse dia. Então o que nós entendemos aqui? Que a festa das trombetas era para alertar o povo que o dia da expiação estava próximo. Amém? E o povo afligia, sofria, se arrependia dos seus pecados, esperando o sumo sacerdote. E nós vamos ver aqui que as trombetas lá eram tocadas pelos sacerdotes, né? E nós vamos entender através de Apocalipse 1 que o Jesus Cristo ele aparece com as vestiduras do sumo sacerdote para o dia da expiação. Entende? Porque para o dia da expiação tinha uma veste específica que o sumo sacerdote havia de vestir. Então Jesus aparece ali com a imagem do ancião de dias, que é o Pai, a imagem do Pai no Filho, porque o apóstolo Paulo ele vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Já nos levou para Daniel, em que o Filho do Homem chegou-se até o ancião de dias. Então você vê Cristo como a imagem do Pai, vestido para o dia da expiação. Amém? E aí você vê Jesus falando que ele se apresentou com voz de trombetas. As palavras de Jesus eram voz de trombetas, né? Eu estou falando ali de Apocalipse do 1 ao 10. Como voz de trombeta, e ele distribui essas palavras para as 7 igrejas. Eu vou ler aqui, para não ficar só nas minhas palavras. No versículo 10 de Apocalipse 1, diz: E fui arrebatado em espírito no dia do Senhor, e ouvi atrás de mim uma grande voz como de trombeta. Ou seja, a voz de Jesus era como voz de trombeta, que dizia: o que vês, escreve-o num livro e envia às 7 igrejas. Ou seja, Jesus falando e mostrando para ele o que você está vendo, entrega essa mensagem, entrega às 7 igrejas. A voz de Cristo como de trombeta. O que ele está fazendo? Ele está distribuindo as trombetas, as vozes, as palavras dele às 7 igrejas. Entende? Aí ele vai falar aqui o nome das 7 igrejas. No 12. E me virei para ver quem falava comigo. E virando-me, vi 7 castiçais. E esses 7 castiçais é a igreja. São a igreja, né? As igrejas. E no meio dos 7 castiçais, um semelhante ao Filho do Homem, vestido até os pés de uma veste comprida, cingido pelo peito com um cinto de ouro. Lembra que eu falei? O sumo sacerdote vestido para o dia da expiação. O cinto de ouro. E a sua cabeça e cabelos eram brancos como a lã, como a neve, e os olhos como chama de fogo, e os seus pés semelhante a latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz
como a voz de muitas águas. Pensa comigo. Olha o que está acontecendo aqui, pessoal. Você vê que primeiro ele se apresenta com voz de trombeta. Ele pega aquelas palavras dele, aquelas trombetas, divide em 7 para 7 igrejas. Entende? E mais adiante ele está falando o quê? A voz dele era como de muitas águas. E quando nós vemos aqui muitas águas, apontando para povos, tribos, línguas e nações. Então, aquelas 7 igrejas no qual foi distribuído as palavras de Cristo, ela se alastrou, são 7 olhos do Senhor, entendeu? Que percorre toda a terra. Zacarias vai falar disso. Nós vamos ver o Cordeiro com 7 olhos, porque é a igreja, as 7 igrejas, a plenitude da igreja no total do corpo de Cristo são 7. Então nós vemos aqui povos, tribos, línguas e nações levando a palavra de Cristo, levando as trombetas. Amém? O que acontece? Mais adiante nós vamos ver que ele vai ver 7 estrelas, além dos 7 castiçais. O apóstolo João ele vai ver 7 estrelas. E aí a Bíblia vai dizer que essas 7 estrelas são 7 anjos das 7 igrejas. Olha que interessante. Nós estamos vendo aqui Cristo aparecendo com voz de trombeta, distribuindo essas palavras, essas trombetas às 7 igrejas. E as 7 igrejas possuem 7 anjos que estão diante dela. E aí mais adiante nós vamos ver que essas 7 estrelas são 7 espíritos de Deus que estão diante do Senhor, que são 7 anjos. E nós vamos ver mais na frente que 7 trombetas são distribuídas para os 7 anjos que estão diante do Senhor. Olha que interessante, que maravilha. E nós vemos que Deus nos transformou pela morte de Cristo em reis e sacerdotes. Espero que vocês estejam entendendo essa ligação. Cristo nos transformou em reis e sacerdotes. E quem tocava as trombetas lá na lei eram os sacerdotes. Então Cristo nos fez reis e sacerdotes para tocar as suas trombetas no final. Assim como Moisés e Arão tocou no Egito. Por quê? Eles falavam para Faraó: Faraó, deixa o povo ir, senão vai acontecer isso e isso. E o que acontecia? Faraó não dava ouvido e Deus respondia a anunciação de Moisés derramando praga. Entende? E aqui você vai ver que a espada saía da boca de Cristo, era uma espada afiada. E lá mais na frente nós vamos ver que os anjos, no qual foram dadas as trombetas, eles tinham poder para ferir a terra com toda sorte de praga. Então essa espada que sai da boca de Jesus aqui, e é a palavra dele como trombeta sendo anunciada pelos sacerdotes, ou seja, pela igreja, aqui na terra, e Cristo respondendo. Você pode ver que nós vemos ali que antes das trombetas começarem a tocar, é visto um anjo com um incensário nas mãos, que são as orações dos santos aqui na terra. E os anjos, o que ele faz com a oração dos justos? Sobe até o trono, ele retira fogo, brasa ali do trono, mistura com incenso, que é as orações dos justos, e é lançado na terra. Aí a Bíblia diz que a saraiva e tal. E então tudo começa a tocar as trombetas. Você vê claramente que é os santos orando e do trono vindo a resposta de Deus na terra, ferindo as nações que está sendo dominada pelo anticristo. Então o anticristo perseguindo a igreja e a igreja tocando trombetas e Deus respondendo. Olha que maravilha, irmão. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que está acontecendo. Trombeta sendo tocada para aqueles que estão dormindo. Se lembrem de Deus. Se lembrem do sacrifício de Cristo. Aflijam as suas almas. Se arrependam do pecado. E se voltem para Cristo. Para formar a plenitude do corpo de Cristo. Para que Cristo
Cristo saia do Santo dos Santos para buscar a sua igreja. Então, as trombetas aqui do tempo do fim está servindo para chamar as pessoas que estão dispersas. Você pode ver que aparece 2 testemunhas. Aqui nas 7 igrejas, na Menorá, tem 7 igrejas. 7 igrejas. E Cristo mostra a Menorá, mostra os 7 castiçais, né? Desses 7 castiçais, dessa Menorá, tem 2 que estão acesas, as outras 5 estão apagadas. Faz essa ligação comigo. As outras 5 estão apagadas, 2 estão acesas. E nós vemos 5 virgens com azeite, mas com fogo apagado, né? E nós vemos 2 testemunhas em Apocalipse 11, anunciando. E aí nós vemos que Cristo, quando ele está exortando as igrejas, tem 2 que não têm exortação, ou seja, estão acesas. Essas 2 vão reacender as 5. E aí nós vemos que essas 2 elas vão começar a tocar trombeta em Apocalipse 11. E quando nós vemos para a parábola das 10 virgens, ouve-se um clamor. A palavra ali, ion teruá, trombeta. Então é tocado. E as outras 5 que estão dormindo, ou seja, tem azeite, mas estão quase se apagando, através das outras 2, reacende e forma as 7. Reacende toda a Menorá. Era o sumo sacerdote na lei trabalhando para o dia da expiação. Todo no sacrifício, tarde e manhã, sacrifício contínuo. O anticristo vai tirar o sacrifício contínuo, vai começar a apagar. E aí, o que acontece? O que o sumo sacerdote tinha que fazer? Reacender as lâmpadas, colocar em ordem para poder entrar no dia da expiação, para perdoar o pecado do povo. Nós vemos claramente Jesus trabalhando nesse contexto todo. Por isso que são 5 virgens que acordam e se reacendem. As outras, o clamor que foi dado lá não foi simplesmente pelo Espírito Santo dos céus, não. O Espírito Santo está usando alguém que está acordado, no caso as 2 testemunhas, para acordar as outras 5 que estão dormindo. Olha que maravilha! Para isso que acontece as trombetas, a festa das trombetas na lei e no sentido espiritual e o que vai acontecer. Entende? Porque esses santos, essas 2 testemunhas e a plenitude da igreja que vão estar tocando trombetas aqui na terra, elas vão morrer, elas vão afligir as suas almas, algumas vão entregar a sua vida por amor do evangelho, por amor das palavras de Deus, elas vão entregar e como um sacrifício agradável a Deus. Algumas vão para o deserto, né, ser provada por Deus. Isso é outro estudo, irmãos, mas eu só estou dando dica aqui. E outras vão morrer, apontando para os 7 cordeiros sendo sacrificados lá na lei. Lembra que nós lemos? Os 7 cordeiros sendo sacrificados na lei e a farinha de trigo sendo amassada com azeite. Olha o paralelo. Olha que grandiosidade, o paralelo maravilhoso. Eu acho que é isso. Tem muito mais informação, irmão, mas senão o vídeo vai ficar muito grande. Eu não quero ficar postando vídeo muito grande. Mas, irmãos, medita nisso. Os textos vão estar aparecendo, leia os textos. Não fique só nas minhas palavras, vai ler a Bíblia, porque é algo grandioso e maravilhoso. Deus abençoe você, e você que não é inscrito, se inscreva no canal, né? Deus abençoe vocês e até a próxima. Nós vamos falar do dia mais importante, o dia da expiação. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus.